Hoje, segunda-feira, dia 8 de setembro, e eu tenho que falar para vocês, o BRICS está muito forte. Talvez a gente não tenha tido nenhum outro momento na história do BRICS, desde a sua formação, de maior força, de maior união entre os países. E isso também é uma grande resposta aos Estados Unidos, resposta também à União Europeia, que estão preocupados com esse crescimento, esse fortalecimento do BRICS. Mas não foi só sobre o tarifaço, não foi só sobre o Donald Trump que foi discutido, não. Foram vários outros pontos e a gente vai falar sobre isso hoje. Então já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo. Quem é inscrito no canal sabe da importância do engajamento aqui para esse vídeo chegar a mais pessoas e eu agradeço de coração. Enquanto isso, vou tomando meu café, meu cafezinho Vero. Vamos lá. Então a gente teve, já estava programada essa cúpula virtual do BRICS. Tem gente falando, pô, poderia ser presencial. Recentemente foi, né? Mas por conta de agendas foi virtual. Quem que a gente teve presente? O Brasil, ele está na presidência rotativa, é uma presidência rotativa do BRICS, tá bom? Então a gente teve a presença de governantes, tá? Ó, do Brasil, China, Egito, Indonésia, Irã, Rússia, África do Sul, e outros países também. A gente teve, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, presença, né? Presença nessa cúpula virtual. O Lula começou o discurso como presidente, né, do BRICS agora, dessa presidência rotativa, falando que os países que compõem o BRICS, no geral, são vítimas das práticas comerciais ilegais e de chantagem tarifária. Tá evidente isso, a gente não precisa nem ficar falando muito disso, porque já é uma questão que a gente já sabe, mas foi além dessa questão tarifária que a gente já vai explicar também o que o BRICS está pensando, qual que é a perspectiva. O Lula também criticou o genocídio, voltou a falar em genocídio em Gaza, né? Com a presença militar dos Estados Unidos em Gaza, a presença militar não, com apoio dos Estados Unidos, e também criticou a presença militar dos Estados Unidos no sul do Caribe, certo? Na Venezuela, falando que a América do Sul ela é historicamente, pelo menos séculos de décadas para cá, pacífica, né? Prezam-se pela pacificidade. E aí você tem a presença dos Estados Unidos sem necessidade. Então são demandas aí que foram colocadas, tá bom? E o Brasil também, ainda falando sobre a questão do genocídio em Gaza, o Lula falou também do apoio e de ter ingressado ao protesto da África do Sul na Corte Internacional de Justiça em Haia contra Israel, tá? E defendendo a solução de dois estados, tá bom? Aí, além desses pontos que eu falei para vocês, o Lula, ele aproveitou para entrar na questão do campo ambiental e tecnológico. Isso também é contrário, o Donald Trump ele é contra esse campo ambiental, ele tenta fazer uma certa... Acerta não, ele tenta fazer uma desestabilização da questão da preservação ambiental. Ele é defensor, por exemplo, das usinas de carvão e tal, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e tal, pela segunda vez, né, inclusive. Então, Lula ele reforça nesse sentido, ele defende a criação de um conselho de mudança climática na ONU, que não existe, então ele defende, né? E o fundo também, ele anunciou a construção do Fundo de Florestas Tropicais para sempre. Então, a arrecadação de fundo para a preservação de florestas tropicais. E defendeu, reiterou o convite para os líderes do BRICS para a COP30. Para a COP30 não ser esvaziada por causa dos Estados Unidos e seus aliados. Daqui a pouco o Donald Trump ele vai estar aí, inclusive, fazendo ameaça para os países que forem para a COP30, que vai... a Conferência do Clima que vai ser realizada em Belém do Pará, no Brasil, em novembro. Está chegando essa data, certo? E ele também falou, mas para a gente fechar aqui o que o Lula falou, que eu fiz um apanhado aqui, dos países do BRICS se fortalecerem, chegarem unidos na 80ª Assembleia Geral da ONU, certo? Defendendo uma mudança no Conselho de Segurança da ONU para os membros permanentes defendendo que tenham representantes da América Latina, da África
e da Ásia. Da Ásia nós temos a China, mas ele quer mais. A defesa do Brasil é que você tenha membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU que fujam dos membros permanentes, que são aqueles que têm poder de veto. Estados Unidos da América, Reino Unido, Rússia, China e França, certo? Então ele defende que se tenham mais representantes e com maior de outros continentes também. Ok, e aí o Xi Jinping também ele teve falas emblemáticas, né? O Xi Jinping, ele pediu para que os países do BRICS continuem resistindo ao unilateralismo e protecionismo dos Estados Unidos. A China, então, deu um recado importante. Falou assim, ó, continuem, nós estamos indo bem, continuem resistindo, não se entreguem, não abram o jogo fazendo acordos, temendo algo, porque o BRICS os BRICS são mais fortes os países. Compreenderam? Eu já falei para vocês que a China tem ajudado no comércio com os países que estão com déficit com os Estados Unidos, só que estão perdendo negociações tarifas com os Estados Unidos. O Brasil mesmo, ele perdeu bilhões aí nos últimos meses por conta disso, mas ele conseguiu recuperar com o comércio com a China. Recuperar não, foi até mais além disso, tá? A gente só não sabe até quando que vai ser, mas ele tem se fortalecido, a questão multilateral, que é uma defesa que o Xi Jinping fez recentemente, inclusive falando sobre uma nova forma de governança global. Vamos abrir aspas para o Xi Jinping para ver o que ele falou. Eu gosto muito porque, assim, inclusive ele faz várias referências históricas e tal. Mas vamos lá. Mas antes de abrir aspas aqui, deixa eu só falar para vocês que o cafezinho que eu tô tomando é o meu cafezinho Vero, café de sempre. Vocês veem aí que eu tô tomando aqui. Enquanto eu vou fazendo os meus vídeos, é um processo, né? Tem gente, nossa, você toma muito café. Eu tomo bastante mesmo, mas calma, gente, não é um atrás do outro, não. Fiquem tranquilos. Mas é um café muito gostoso. É um café muito saboroso, o Café Vero, tá? E eu vou deixar o link daqui para quem quiser conhecer a Vero na descrição. Entrou aqui na descrição, primeiro link da descrição já tem o link da Vero, que é o café por assinatura. Você assina e recebe mensalmente uma caixa da Vero super saborosa, cheio de surpresas na casa de vocês. E aí a gente tem nosso cupom de desconto, que é o Café Dialético. Então quem quiser lá conhecer a Vero e assinar, se puder usar o nosso cupom de desconto, eu agradeço demais, que é o Café Dialético, tudo junto e maiúsculo, tá bom? Bora abrir aspas para o Xi Jinping. China está pronta para trabalhar com os países do BRICS para implementar a iniciativa de desenvolvimento global. Então já dá para entender aqui, acho que já dá para reparar que o Xi Jinping ele está indo para o avanço, ele está indo para o ataque. Assim, não é ataque aos Estados Unidos, é o ataque assim, de fortalecimento da China e dos seus países aliados. O vento forte revela a resistência da grama e o fogo intenso mostra o verdadeiro ouro. Essas referências que eu falei, né? Tem muita questão de provérbios chineses e tal. Enquanto tivermos coragem para assumir responsabilidades e nos apoiarmos mutuamente, o navio dos BRICS certamente será capaz de enfrentar as mudanças no cenário internacional e seguirá sempre firme e estável rumo ao futuro. Forte as palavras do Xi Jinping. Como eu falei para vocês, nos últimos meses já dá para ver uma mudança de postura do Xi Jinping, que é simplesmente menos passividade e mais ação. Acho que dá para entender isso, mas não é uma ação contra os Estados Unidos ou o tempo todo falando como é o Donald Trump, por exemplo, que assim, ele nunca vai achar os problemas no país dele, ele sempre tem que achar os problemas nos outros. Não é assim que o Xi Jinping faz. Ele faz isso assim, ele sempre está falando de fortalecimento dele e dos seus parceiros, e dos seus apoiadores, e das pessoas que estão próximas. Então, assim, ele tem falado muito disso. A demonstração militar que a gente teve agora essa semana foi uma demonstração de poder, inclusive, muito forte, né? Vocês viram isso? A China, ela vai mostrando para o mundo, né? E vai tendo ações para isso. Ela não... Vocês podem perceber que quando a gente tem um Donald Trump e um Xi Jinping, o Donald Trump ele funciona muito na base da ameaça. O Xi Jinping ele está fazendo muitas coisas, inclusive desenvolvimento da África, da Ásia, né? A própria cinturão e rota, o próprio BRICS, né? Que a gente está falando. Inclusive, alguns que não conseguem, alguns países ou grupos, né?
ou blocos que não conseguem largar o osso ainda continuam temendo, por exemplo, uma represália maior por parte dos Estados Unidos, a própria União Europeia, vejam você, que tem a China como principal parceira comercial do ponto de vista de compra de mercadorias e venda para a China, que a China é um mercado muito forte, né? A própria União Europeia está ameaçando sancionar a China se a China continuar comprando gás e petróleo russo. Sabe o que a China vai fazer com isso, gente? Nada. A China fala assim: vocês podem sancionar. Quem, assim, o Xi Jinping, logicamente, que ele nunca vai falar assim: quem sai perdendo são vocês. Ele vai falar: todo mundo vai sair perdendo com isso. Nós, mas inclusive vocês. Mas a gente sabe que a União Europeia, a gente não está com essa bola toda. Está se abraçando com os Estados Unidos e aceita as humilhações dos Estados Unidos. Se sancionar a China, ela está extremamente perdida, porque a União Europeia quer, de qualquer forma, acabar assim, com o petróleo russo. Né? A União Europeia está tentando sancionar a Rússia. E agora ela entrou nesse jogo também de falar de sancionar ou pressionar os países que continuam comprando petróleo. Daqui a pouco vem para o Brasil também, vocês vão ter certeza. Para a Índia, para o Brasil. Mas assim, não é que a China é. A China é a mais forte do grupo do BRICS, eu não tenho dúvida disso. Mas o BRICS como um todo é muito forte, está assim, sem ameaçar, isso que é muito interessante se fazer. O BRICS não está ameaçando ninguém, como os Estados Unidos fazem, como a União Europeia também entra nessa. Sem ameaçar, ele consegue fazer. Tem as suas imperfeições, tem as suas dificuldades, logicamente. A gente não está falando aqui que é perfeito, mas uma coisa é certa, não está fazendo esse tipo de ameaça, tá produzindo, sabe? Está contribuindo com a colaboração, multilateralismo. É isso. Deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês pensam sobre isso. Enquanto isso, eu vou terminando o meu cafezinho, Vera. Amo vocês. É de todo o coração do mundo. Grande beijo. Ó, curte aí, hein? Fui!